Você provavelmente deve ter sentido no seu bolso que a inflação aqui no país está chegando a patamares que a gente não via já fazia alguns anos. E talvez agora você esteja se perguntando justamente como é que você pode se proteger disso, como é que você pode proteger o seu patrimônio disso. E eu tenho uma boa notícia aqui para ti, que é que você pode fazer isso utilizando os fundos imobiliários. No vídeo de hoje eu vou te mostrar 4 fundos imobiliários diferentes que pagam altos dividendos justamente porque eles investem em ativos atrelados à inflação. E vou te falar também um pouco mais sobre eles. Eu vou te falar um pouco mais sobre eles, bem como mostrar os critérios que eu usei para chegar até eles. Então, vamos lá, direto para o conteúdo do vídeo. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é José e o primeiro fundo imobiliário que eu quero te mostrar nesse vídeo aqui é o fundo BARI 11, o Fundo Imobiliário Barig Rendimentos Imobiliários 1. Esse é um fundo do tipo de papel que investe majoritariamente em CRIs pulverizados, em títulos de renda fixa, os certificados de recebíveis imobiliários, que são títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário. Mais especificamente, ele investe atualmente em 21 CRIs diferentes, bem como uma pequena carteira de fundos imobiliários que ele também investe, cerca de 10 fundos diferentes. A gente consegue dar uma olhada nesses gráficos de pizza aqui, em que a gente consegue ver tanto os ativos totais do fundo, como também a quantidade extremamente alta de devedores desses CRIs. Além disso, nessa outra tabela aqui, a gente consegue ver que a maior parte desses CRIs estão atrelados justamente a indicadores de inflação, como o IGPM e como o IPCA. E o que a gente pode olhar nessa tabela também é que quando a gente tem, por exemplo, um título de renda fixa que é IPCA mais 6%, isso significa que, a longo prazo, até o vencimento, esse título específico vai render tudo que for a variação do IPCA, a variação da inflação, mais esses 6% ao ano. No caso aqui desse fundo específico, a gente tem ali algumas taxas que estão atreladas a esses indicadores, como o IGPM mais 8,69% e IPCA mais 6,76%. Mas e você? Você investe em algum fundo imobiliário que tem ativos atrelados à inflação, similar a esse que eu mostrei? Comenta aqui embaixo, mas vamos logo seguir com o conteúdo desse fundo específico aqui. Além disso, como eu disse, são vários ativos diferentes. A gente pode ver nesta outra tabela aqui todos os CRIs e todos os fundos imobiliários que ele também investe. Esse fundo específico, nos últimos 12 meses, teve uma mediana do dividend yield de 1,08% e a sua relação de preço por valor patrimonial atualmente está em 1,0. E esses dois critérios são importantes justamente para a gente não quebrar a cara por causa de um ou por causa de outro. Quando a gente olha para o critério dos dividendos pagos, é importante a gente lembrar que os rendimentos que são pagos pelos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Então, em tese, quanto maior o nível de rendimentos pagos, quanto mais rendimentos eles pagarem para o cotista, melhor. Por outro lado, a gente tem que tomar cuidado de olhar também para a relação de preço por valor patrimonial. Ativos como esse que eu acabei de te mostrar, que tem uma relação de preço por valor patrimonial muito perto de 1, significa que ele já está muito perto do que seria visto assim como o valor intrínseco do fundo, como o valor justo ou valor patrimonial do fundo imobiliário específico. Claro, não quer dizer que ele não vai se valorizar ou que ele não vai se desvalorizar porque ele está com essa relação muito perto de 1, mas a tendência de longo prazo de ativos de renda variável em geral é justamente o da regressão à média. E esse fundo atualmente ele já está muito perto dessa média. Inclusive, esses dois critérios que eu acabei de te falar são os critérios mais importantes que a gente leva em consideração na hora de investir ou desinvestir de um fundo imobiliário específico. E aqui eu tenho uma novidade bastante interessante, porque para você que quer aprender um pouco mais sobre esse assunto, que quer saber mais sobre como selecionar fundos imobiliários que paguem bons rendimentos e que tenham um bom potencial de valorização também, a gente está preparando aqui um evento gratuito, a Sui Experience. Esse vai ser um intensivo interativo para você conseguir aprender a investir com mais segurança e lucratividade diante de qualquer cenário que for, como por exemplo, inclusive, um cenário de inflação mais alta. Esse evento é um evento gratuito que vai acontecer ao vivo nos dias 25 a 28 de abril, sempre às 19 horas. E a segunda aula desse evento vai ser comigo, e eu vou ensinar justamente qual que é a estratégia do Clube do Valor para investir em imóveis de forma inteligente, para receber uma renda programada mensalmente, para você conseguir selecionar bons fundos imobiliários
para sua carteira de investimentos. Então, se você tiver interesse nisso, vai ter um link para inscrição aqui abaixo desse vídeo, tanto no comentário fixado como na descrição dele. Mas vamos lá para o segundo fundo imobiliário dessa lista aqui, que é o fundo FEXC11. Esse é o fundo imobiliário BTG Pactual Fundo de CRI. Como o nome dele já disse, esse aqui é um fundo de papel. Ele também investe em recebíveis imobiliários. Nesse caso, a mediana do dividend yield nos últimos 12 meses foi de 1,01% ao mês, enquanto a relação de preço por valor patrimonial, a gente tem ali um pequeno desconto, ela está atualmente em 0,96, ou seja, aproximadamente 4% abaixo do seu valor patrimonial. E esse fundo aqui tem uma estrutura similar ao outro que eu te mostrei. Ele investe em 51 CRIs diferentes, bem como 4 fundos imobiliários diferentes. A gente consegue ver, por essa tabela que está aparecendo aqui, vários e vários títulos diferentes, bem como esses títulos indexados a alguns indicadores diferentes. A gente consegue ver que 63% da carteira está indexada ao IPCA, que é o principal indicador de inflação aqui do país, enquanto o restante da carteira está indexado em outros indicadores, como o IGPM, como o CDI ou mesmo a indicadores pré-fixados. E por essa outra tabela aqui, a gente consegue ver então a lista completa de ativos desse fundo. E o terceiro fundo imobiliário que eu vou te mostrar hoje aqui é o Polo Fundo Imobiliário, o PORD11. Esse é um fundo que também é um fundo de papel, também é um fundo de recebíveis imobiliários e que também teve, nos últimos 12 meses, uma mediana do dividend yield muito próxima a 1% ao mês. Atualmente, a relação entre preço e valor patrimonial desse fundo específico está em 0,94, que dá aproximadamente 5, 6% de desconto frente ao seu valor patrimonial. E esse fundo, conforme você pode ver por esse gráfico de pizza aqui, é um fundo que investe em vários tipos diferentes de CRIs. E quando a gente olha, por exemplo, para os indicadores desses CRIs, nesse outro gráfico de pizza aqui, a gente tem que praticamente metade da carteira está atrelada ao IPCA, enquanto a gente tem também posições menores em indicadores pré-fixados, em CDI e também no IGPM. Assim como vários outros fundos imobiliários, todos que eu venho te mostrando e praticamente todos os outros fundos de papel que nós temos aqui no país, esse também é um fundo bem diversificado. Se liga só nessa tabela aqui que mostra os ativos em carteira. Em geral, quando a gente fala de investimentos em fundos de papel, eles investem em CRIs e as CRIs são títulos que têm o que a gente chama de risco de crédito. Esse risco nada mais é do que o risco de calote. Alguns desses títulos, de alguns desses FIIs, vão dar errado, eles vão quebrar, eles vão ir a zero. E é justamente para mitigar esse risco que existe que os fundos de papel, em geral, costumam ser muito bem diversificados, investir em vários títulos diferentes, justamente para que o efeito de um ou outro não dá tão certo assim, acabe não impactando negativamente o fundo específico. E vamos agora para o quarto fundo imobiliário dessa lista. Eu já quero saber de você se você, por acaso, conhece esse quarto fundo imobiliário. Eu tenho certeza que sim, porque ele é um dos mais líquidos que a gente tem na bolsa atualmente. Esse também é um fundo de papel, também é um fundo de recebíveis imobiliários que investe em CRIs, também é um fundo que teve uma boa relação de dividendos pagos nos últimos tempos. A mediana nos últimos 12 meses do dividend yield foi de 1,3% ao mês. Esse é um fundo que hoje tem uma relação de preço e valor patrimonial muito perto de 1, no momento que eu estou gravando esse vídeo, de 0,98. E como você pode ver por esse gráfico de pizza aqui, a gente tem 71% do fundo investido em CRIs e o restante investido em alguns outros fundos imobiliários, como já é de praxe, como a gente viu nos outros 3 fundos aqui desse vídeo. Atualmente, esses títulos que estão alocados dentro desse fundo têm um cupom médio, uma rentabilidade média de inflação mais 10,4% ao ano, então já é natural da gente entender por que pode ser uma boa ideia investir justamente nesse tipo de fundos imobiliários para a gente se proteger contra a inflação. E se a gente for olhar para a diversificação, para a distribuição geográfica desses títulos que ele investe, a gente tem esse mapinha aqui, retirado do relatório gerencial do fundo, que mostra que é um fundo que está presente em vários estados diferentes aqui no país. Se você me segue já no Instagram, por exemplo, se você tem o costume de ler relatórios gerenciais, já deve estar até reconhecendo esses tons de verde. Esse aqui a gente está tratando do HCTR11, o Hectare CE Fundo Imobiliário. E o que eu quis te trazer nesse vídeo aqui foi a importância para você que está me assistindo aqui entender como é possível a gente ter bons resultados independente do cenário. Olha só para os indicadores, para o cupom médio desses fundos que eu acabei de te mostrar. Não é difícil de entender o porquê que esses fundos eles têm um potencial interessante de justamente conseguirem superar a inflação a mais longo prazo, justamente por causa das rentabilidades dos títulos que tem dentro deles.
Claro, não quer dizer para você escolher um desses 4 e investir só nesse fundo, ou pegar esses 4 e investir, acreditar que isso aqui é uma recomendação, porque não é. A ideia aqui é você montar uma carteira diversificada, justamente para você conseguir surfar bem, para você conseguir aproveitar bem todos os cenários. Atualmente, sim, a gente está enfrentando um momento de inflação um pouco mais alta, mas isso eventualmente vai mudar, eventualmente vão ter outros problemas que nós, enquanto investidores, vamos ter que enfrentar. Então é muito importante para você conseguir montar uma carteira diversificada e colher o sucesso vindo disso. E eu reforço o meu convite. Vai ter um link aqui na descrição, vai ter um link no comentário fixado, justamente para você se inscrever no evento que a gente está preparando, no Sui Experience. É um evento gratuito, um evento imersivo, e pela primeira vez a gente vai trazer aqui algumas pessoas diferentes também para falar com você. Então eu recomendo, clica aqui embaixo no link, te inscreve nesse evento e eu te vejo lá no final de abril nas nossas aulas ao vivo. Beleza? Bom, eu sou o José e eu te vejo aqui no próximo vídeo sobre fundos imobiliários aqui no canal do Clube do Valor. Um abraço, até mais, tchau, tchau!